Bem-vindos à nossa aula de número 178, primeiro item do capítulo 20. Capítulo 20, que traz sob o título, que vem, se apresenta sob o título de O Juro, a Expansão de Crédito e o Ciclo Econômico. Ele é um capítulo relativamente grande. Capítulo 20, ele vai da página 617 até a 670. Não é o maior dos capítulos, mas é um capítulo grande com poucos itens. Ou seja, no final das contas, são itens que costumam ser razoavelmente compridos. Então, nossas aulas vão ser um pouquinho longas a cada aula. Mas o grande lance é justamente porque nós vamos tratar aqui do, do que a gente chama do ponto de maior importância. Não sei se posso colocar dessa maneira, mas uma das coisas mais famosas da escola austríaca é justamente o quê? A teoria austríaca dos ciclos econômicos, que é isso que faz da gente pessoas diferentes no avaliar para quando uma coisa está acontecendo no mercado. Obviamente que já dissemos várias vezes, né? Nós não conseguimos prever quantitativamente tempo, a quantidade do problema, porque às vezes o Estado intervém, e para cada situação nós temos uma nova reestruturação, como já aprendemos, de preço e tudo mais. Mas nós somos normalmente aqueles que sempre acertam o problema, correto? Como nós sempre estamos fazendo, nós não estamos lendo a partir do livro, e sim a partir do PDF. E vamos começar então a nossa jornada. Como eu disse, leremos esse primeiro item, que é bem curtinho, né? Mas não se engane. O juro, a expansão de crédito e o ciclo econômico. Os problemas na economia de mercado, na qual todas as trocas interpessoais se efetuam, então, economia de mercado, na qual todas as trocas interpessoais se efetuam por intermédio da moeda. A categoria juro originário se manifesta primordialmente no juro dos empréstimos monetários. Então, na economia de mercado, na qual todas as trocas interpessoais acontecem através do uso da moeda, então a gente consegue cardinalizar, quantificar as trocas, né, via números, né? Ah, Lembra que a categoria do juro originário, que é aquilo que é preferível num futuro mais próximo frente a um futuro mais remoto, ela sempre se manifesta primordialmente na onde? No juro dos empréstimos monetários. Ela está lá dentro. Já foi salientado que na construção imaginária da economia uniformemente circular, a taxa de juro originário é uniforme. Lembram-se? A taxa de juro uniforme na economia uniformemente circular, ela é igual para todos os itens e bens. Não pode haver diferença, porque se há uma diferença, aqueles que têm dinheiro iriam querer emprestar naquele ponto, o que seria um problema, porque não estaríamos na economia uniformemente circular. Ora, prevalece em todo o sistema como um todo em uma única taxa de juros, na economia uniformemente circular. A taxa de juros para empréstimos coincide com a taxa de juro originário, manifestado pela relação entre os preços de bens futuros e bens presentes. É isso que define o juro originário. Podemos denominá-la de taxa de juros neutros. A economia uniformemente circular pressupõe a neutralidade da moeda. Lembram? A economia uniformemente circular, ela pressupõe a neutralidade da moeda. Além dessa questão da uniformidade do juro originário e uma série de outras coisas. Por isso que ela se torna uma economia uniformemente circular.
Mas, não podendo a moeda ser neutra, surgem alguns problemas especiais. Se a relação monetária, isto é, a relação entre demanda por moeda para aumentar os encaixes individuais e a oferta de moeda para reduzir os encaixes individuais, varia, todos os preços de bens e serviços são afetados. Então, também variam. Essas mudanças, entretanto, não afetam os preços dos vários bens e serviços ao mesmo tempo e nem na mesma proporção. Nós já aprendemos. É o problema da inflação, o aumento de base monetária. Quem pega o dinheiro primeiro, quem pega o dinheiro por último e a reestruturação de todos os preços que acontecem no mercado. E não existe volta. Lembramos disso também. Ok. Em consequência disso, ocorrem modificações na riqueza e na renda dos vários indivíduos, os quais podem alterar os dados determinantes do nível de juro originário, o estado final da taxa de juro originário, para o qual tende o sistema, após as mudanças na relação monetária, já não é o mesmo estado final para o qual tendia antes. Assim sendo, a moeda em si tem o poder de provocar mudanças duradouras na taxa de juro originário e de juro neutro. Surge então um segundo problema, ainda mais importante, e que certamente também pode ser considerado como uma variante do mesmo problema anterior. As mudanças na relação monetária podem, em certas circunstâncias, afetar primeiramente o mercado de empréstimos, no qual a demanda e a oferta de empréstimos influenciam a taxa de mercado de juro para empréstimos. Então, olha, a mudança na relação monetária podem, as mudanças na relação monetária podem, em certas circunstâncias, afetar primeiramente o mercado de empréstimos, na qual a demanda e a oferta de empréstimos influenciam a taxa de mercado de juro para empréstimos, certo? Denominaremos essa relação de taxa bruta de juro ou taxa de mercado. Pode tais mudanças na taxa bruta fazer com que a taxa líquida de juro nela contida, na taxa bruta de juros, está contida a taxa líquida de juros, se desvie de forma duradoura do nível que corresponde à taxa de juro originária, isto é, a diferença de valor entre bens presentes e bens futuros. Bom, esta é a pergunta do porquê não existe, vamos dizer, esta é a pergunta-chave que nós queremos provar ao longo do nosso estudo da TASE. Porque é o que o governo tenta fazer. Posso fazer com que a mudança bruta, né, na taxa de juro desvie de forma duradoura, para sempre, o nível que corresponde à taxa de juro original, ou seja, a diferença em que nós consideramos os bens presentes e os bens futuros. Porque se assim o fosse, algumas coisas aconteceriam. Podem eventos no mercado de empréstimo eliminar parcial ou totalmente o juro originário? Essa é a pergunta que segue junto com a primeira. Ora, a pergunta é: o governo abaixando a taxa de juros a forceps consegue fazer com que nós mudemos o nosso conceito dos bens presentes com relação aos bens futuros? Nenhum economista hesitaria em responder negativamente a estas questões. Mas então surge outro problema. Como é que a interação dos fatores de mercado reajusta a taxa bruta de juro frente à taxa de juro originário? Então, nenhum economista hesitaria em responder negativamente às questões. É o que nós somos tentados a fazer. Só que aí surge outro problema que nós temos que responder. Como é que a interação dos fatores de mercado reajusta a taxa bruta de juro em relação à taxa de juro originária? São problemas importantes? São estes problemas
que os economistas tentam resolver ao estudar a atividade bancária, os meios fiduciários e o crédito comercial, a expansão de crédito, a gratuidade ou não gratuidade do crédito, os ciclos econômicos e todos os outros problemas da troca indireta. Então, vocês entenderam que, olhando para esta frase final deste item, nós podemos entender que este é o problema sobre o qual está sentado agora o Galípolo. Esteve sentado Roberto Campos Neto. São esses problemas que os economistas tentam resolver ao estudar a atividade bancária, os meios fiduciários, a moeda real, o crédito comercial, a expansão do crédito, a gratuidade ou não gratuidade do crédito. O que ele está dizendo? Gratuidade é quando a taxa de juros está tendendo a zero ou até negativa. Os ciclos econômicos e todos os outros problemas da troca indireta. Então, a partir de agora, a partir deste capítulo 20, você vai estar muito mais apto, se entender, obviamente, que nós vamos falar, a sentar no Banco Central para, prometendo para mim, fechá-lo, aboli-lo, pagando suas contas, entendendo tudo sobre políticas econômicas. E a, a questão de que, artificialmente, nós nunca conseguiríamos resolver os problemas, que não são efetivamente problemas da economia, a não ser quando nós estamos lá no governo, pilotando, e achamos que podemos fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente acha que é a melhor maneira, o que é um erro crasso. Até a próxima aula.